E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa Autos School. Hoje nós vamos falar do fluido de freio, né? Da importância desse item no bom funcionamento do veículo e principalmente do aspecto ligado à segurança. Muitas vezes esse item ele é negligenciado, ele é deixado de lado em relação à manutenção normal do carro, principalmente após o vencimento da garantia do veículo. Pelo menos durante o período da garantia, teoricamente, a manutenção é feita de forma correta, as inspeções são feitas de forma correta no fluido e caso ele tenha algum problema, a devida correção é feita. Depois que vence a garantia, muitas pessoas simplesmente esquecem do fluido de freio, sem saber se realmente ele pode ser mantido assim de forma contínua, de forma infinita, né? Então vamos falar um pouquinho dele. Bom, a função do fluido de freio, ela foi criada nesse caso com a evolução do sistema de freio do veículo. No início, os veículos eram freados com sistemas mecânicos, ou seja, por cabo. Isso bem no início do século XX. Esses sistemas, eles usavam algo semelhante ao que se usa em bicicletas, por exemplo. Ou seja, acionamentos por cabos ou varões, que se fala, para acionar os elementos de atrito nas rodas, as lonas, no caso de freios a tambor, que era o que se utilizava na época. Sistemas mecânicos não são muito interessantes para acionamento do freio por uma questão de atrito desses componentes. Então o peso no pedal fica muito elevado. O retorno do sistema de freio também não é legal, então às vezes ficava pegando um pouquinho o freio. Ou seja, de uma forma geral era baixa eficiência. Com o sistema hidráulico que é utilizado nos freios atuais, esse problema desaparece. Nós temos um cilindro mestre ligado ao pedal, ou seja, quando freamos, nós bombeamos o fluido deste cilindro para cilindros que existem nas quatro rodas. Carros que têm ABS, sistemas diferentes, apesar de ter uma tecnologia adicional, atendem exatamente essa mesma teoria. Um cilindro principal no pedal e cilindros individuais nas quatro rodas. Ok? Então a função é conseguir transferir a força que se aplica ao pedal nas rodas para fazer com que elas freiem, ou seja, diminuam a velocidade do carro. Bom, então já dá para entender que o nosso fluido de freio é um item de extrema importância no aspecto da segurança. Se ele falhar, o veículo simplesmente não vai frear, não vai parar. Características do fluido. Bom, o fluido ele tem que ter alguns aspectos importantes para o seu funcionamento. Ou seja, ele não pode ser muito compressível, ou seja, ele não pode variar de volume quando ele é pressionado, porque senão a eficiência nas rodas, no freio de cada roda vai ser baixa. Ele não pode absorver muita umidade. Ele tem que ser um fluido que evite a oxidação do sistema. Ou seja, ele tem as suas características que são atendidas quando é um fluido novo, e elas podem ir se perdendo com o passar do tempo. E um detalhe muito importante é que quando nós freamos de forma repetida, principalmente em situações mais severas, como por exemplo descidas de serra, e segura-se, por exemplo, o veículo no freio do pedal, o fluido acaba aquecendo, porque essa energia da frenagem aquece o sistema de freio, discos, tambores, e esse calor vai para o fluido.
E quando ele aquece, ele pode perder parte das suas características. Uma das coisas que jamais pode acontecer no fluido é a formação de vapor, bolhas. Caso isso aconteça, o pedal fica, como muitos falam, borrachudo. Você pisa e o que você está apertando é uma bolha de vapor e ela não aciona o freio das rodas. Resumindo, você perde o freio do carro. Tudo isso está ligado com a característica de um óleo, de um fluido bom, novo, comparando com um fluido que já perdeu parte das suas propriedades. Para que isso não aconteça, é muito importante manter o sistema com perfeita manutenção. Ou seja, o fluido de freio não é algo que dura para sempre, diferentemente até de outros fluidos. Ele precisa ser periodicamente verificado e, em determinados casos, substituído. Então, uma das formas mais simples de verificar o fluido de freio é acompanhando ele de forma periódica e a sua coloração. Quando o fluido é novo, ele tem uma coloração bem definida, conforme a classe dele, que nós vamos ver daqui a pouco. Por exemplo, um fluido azul, vermelho, amarelo, porém eles são transparentes. Se eu pegar uma pequena amostra desse fluido, eu vejo através dele. Ele é bem transparente, porém tem um corante. Conforme o tempo passa, pela própria oxidação do sistema e por um outro processo químico que nós vamos falar daqui a pouco, físico-químico na verdade, ele vai perdendo essas características. Então, caso ele vá escurecendo e ficando turvo, que você não enxergue do outro lado, não enxergue através dele, isso já é um grande indicativo de necessidade de troca, ok? Outra forma de se ter certeza de que sempre você está com o fluido em boas condições é uma regrinha que se usa já há muitos e muitos anos e nem sempre ela consta dos manuais do proprietário de veículos mais novos, mas é uma substituição de forma preventiva. Até em função do custo do fluido, ela passa a ser interessante e não tem um valor tão elevado, que é a substituição total do fluido a cada 2 anos. Fazendo-se isso, a gente consegue ter certeza de que o nosso carro está sempre com o fluido em perfeitas condições de funcionamento e não vamos ter problema com o sistema de freio em função dele. Existe, contudo, uma outra forma mais técnica de analisar. Algumas oficinas um pouco mais caprichosas, algumas concessionárias têm, é uma canetinha, é um instrumento no qual você mergulha ela no reservatório do fluido de freio e ele, em alguns instantes, ele faz a leitura do fluido, mostrando se ele está bom ou não. Essa caneta, ela verifica alguns aspectos físico-químicos desse fluido, desse líquido. Dentre eles, o grau de umidade que está lá dentro. Nós vamos falar daqui a pouco. Ok? Então, o uso da canetinha é o mais indicado. Na falta da canetinha, a coloração ajuda, ou, de uma forma preventiva, a cada 2 anos fazer a troca total. Como nós falamos lá na parte de manutenção, existe a possibilidade do fluido absorver umidade. E aí eu coloquei esse tópico, higroscopia ou hidrofobia. Aqui a gente não está falando da doença dos cachorros, não. Higroscopia é a capacidade de um fluido absorver a umidade, que seja do ar, por exemplo. O reservatório do fluido de freio não é vedado. A sua tampa, ela permite um pequeno respiro, porque o nível do reservatório ele pode variar conforme as condições de funcionamento. Quando se bombeia o freio, quando você desloca o fluido para as rodas, ele pode abaixar um pouquinho, depois ele volta. Então, como isso varia, para não gerar dificuldade nessa variação, tem que ter a entrada e a saída
de ar. O problema é que o ar traz a umidade. E a umidade pode, em alguns casos, comprometer o fluido. Existem fluidos que são higroscópicos, ou seja, absorvem a água. E são justamente aqueles que ficam escuros. E são justamente aqueles que a nossa canetinha vai detectar. É a grande maioria dos fluidos de freio. Porém, existe fluido de freio que é um fluido que tem a característica da hidrofobia. Ele é hidrófobo, ou seja, ele se afasta da água. Ele não se agrega à umidade. A umidade não interfere nele. Caramba, isso é legal, porque a água atrapalha o funcionamento. Então, existe fluido de freio que não absorve água? Sim, existe. Mas nem tudo são flores. Deve ter algum probleminha em relação a isso. Nós vamos conversar já na sequência sobre isso. Então, nós temos fluidos, a grande maioria, higroscópicos e um único tipo hidrofóbico. Na classificação, a gente consegue falar desses fluidos. A classificação vigente hoje parte do fluido tipo DOT3, que é o fluido utilizado nos veículos mais simples, que não tem uma proposta esportiva de uso moderado, leve, né? Ele é um fluido que trabalha muito bem em condições normais de funcionamento. É lógico que pode descer uma serra. Porém, o DOT3, ele não suporta sobrecargas contínuas de calor. Por exemplo, um uso severo, várias frenagens de emergência, ele pode gerar vapor. Então, o DOT3 ele é classificado para que ele aguente uma temperatura máxima, sem gerar vapor, de 215 graus Celsius. Ou seja, a partir de 215 graus Celsius no fluido, isso na região das rodas, das pinças, dos tambores, ele pode já gerar vapor e a eficiência do freio cai. Porém, se ele tiver umidade, cai para 200 graus. 15 graus de diferença. Ou seja, se tiver umidade, o que vai acontecer? Ele vai perder eficiência. E ele absorve água? Sim, ele é higroscópico. Ok? DOT3. DOT4 é um fluido acima do DOT3, superior em algumas características, e a principal é a temperatura. Então ele suporta muito bem, aqui está invertida a ordem, 245 graus. Porém, se ele absorver água, ele só suporta 220. 245 para 220 cai. Veja, já é um valor bem mais alto. Ele já pode ser utilizado em carros que têm uma performance um pouco maior. Veículos mais pesados, os SUVs da moda, né? Que são carros pesados e têm até um desempenho razoável. É interessante ter um fluido do tipo DOT4. É higroscópico também? Também é. Pode misturar um com o outro? Pode. Numa emergência. Não é ideal misturar fluidos de classes diferentes, porque o resultado vai sempre tender para o pior. Ou seja, se o seu carro é DOT4 e está com um pequeno vazamentinho, aconteceu algum problema que você reparou e tem que abastecer, e só tem o DOT3, dá para colocar emergencialmente o DOT3? Sim, é possível. Depois, assim que for possível, troque tudo pelo DOT4 de novo. Ambos higroscópicos. Aí foi criado o DOT5. O DOT5 ele é superior ao DOT4. Ele suporta até 280 graus. E perde muito pouco com a umidade. Na realidade, o DOT5 nem perde. Por quê? Porque ele não absorve umidade. O DOT5, diferentemente do 3 e do 4, ele não é higroscópico, ele é
hidrófobo, ele não absorve água. DOT 3 e DOT 4 são fluidos à base de glicóis. DOT 5 é um fluido à base de silicone. E esse não absorve água. Tem vantagem? Pra caramba! Mas tem uma desvantagenzinha. Qual a vantagem? Teoricamente, o ideal seria o seguinte: veículos atuais que têm ABS, tem um monte de sistema complementar do freio, podem sofrer mais com a umidade, oxidações, travamento de válvulas, coisa do tipo. Uma forma até de aumentar a vida útil desses componentes seria a aplicação do DOT 5. Não quer dizer que carros com ABS não funcionam bem com esses. Não falei isso, hein? Mas o DOT 5 seria mais interessante. Bacana. Um dia você está com o teu carro que está abastecido com DOT 5, ou, por exemplo, é um carro esportivo que usa um DOT 5, porque ele foi criado principalmente para carro esportivo, e aí teve um vazamento, arrumou tal, mas abaixou o nível. Você pode pôr DOT 3 ou DOT 4? Não. São incompatíveis. Na hora que você fizer isso, ele não mistura, ele vai gerar tipo uma emulsão. O que é uma emulsão? É quando você mistura dois líquidos que são insolúveis e ele gera como se fosse uma graxa, uma manteiga parece, e vai entupir tudo. Vai parar de funcionar o teu freio. Então o DOT 5 não é compatível nem com 3 e nem com 4. Mas é um fluido legal pra caramba. Já que ele não é compatível, os avanços levaram à criação do DOT 5.1, que ele tem as mesmas características de temperatura do DOT 5, porém a base de glicol, como o 3 e o 4. Ou seja, são compatíveis 5.1 com DOT 4 com DOT 3. Se precisar, num reparo emergencial, eles podem ser misturados. Eu não recomendo a mistura, apenas pondero, é possível. O DOT 5, então, seria hoje a classificação comercialmente mais fácil, comercialmente mais elevada e ainda fácil de localizar. Já existe coisa acima, já existe DOT 6, por exemplo, e alguns fluidos específicos para carros de corrida. Tá? Aqui do lado eu marquei alguns valores médios, só para uma questão de comparação. O DOT 3 está na faixa de R$13 o frasco de 500 ml, o DOT 4 na faixa de R$18, e o 5 e o 5.1 eles variam muito. O 5 chega a ser, em alguns casos, mais caro do que o 5.1, mas estão na faixa de R$50, R$60 até. Então a diferença de preço desses dois para os outros é muito elevada. Se no teu carro tiver escrito pode usar DOT 3 ou 4, qual que é mais interessante usar? 4. Quando for fazer a troca, dê preferência pelo DOT 4. É mais seguro. Numa situação de maior severidade, ele vai funcionar melhor. Ok? Bom, gente, fluido de freio é uma coisa relativamente simples, desde que a gente tome os cuidados necessários. Substituição é necessária? Sim. Para todos eles. O único que poderia durar um pouquinho mais é o DOT 5, que a gente praticamente não tem na prática. Quase não existe nos nossos carros. Então, devemos sim trocar. Tem a possibilidade de você comprar uma canetinha para fazer o teste? Bacana! Se não, a cada 2 anos faça a troca. Ok? Bom, pessoal, esse é o tema de hoje, fluido de freio. Espero que a gente tenha conseguido tirar algumas dúvidas, que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal Autos School e clicar no sininho para receber os novos vídeos. Valeu e até mais!